Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Samuel, iniciando hoje as considerações sobre o segundo livro de Samuel. Embora na Bíblia hebraica não havia primeiro e segundo Samuel, eram um único livro só. A nossa divisão acontece para nós todos do Ocidente apenas para uma didática, separando aonde vai até o final do reinado de Saul e o segundo livro de Samuel, inicia com o reinado de Davi. Mas na Bíblia hebraica era um único livro só, assim como outros, como Reis, Crônicas, Esdras e Neemias também compondo uma obra única, tudo isso na Bíblia hebraica. Enfim, iniciando então as nossas considerações em 2 Samuel, vamos estar passando sinteticamente sobre os capítulos 1, 2 e 3, mas nós vamos ter uma reflexão mais pormenorizada em alguns versículos do capítulo 3 de 2 Samuel. Acerca do final do livro anterior de 1 Samuel, nós vimos a morte de Saul, ele se suicidando, se lançando sobre a sua espada para não ser morto pelos filisteus, embora foi em decorrência da guerra de Israel contra o povo filisteu. E nisso vimos que Davi, ele havia sido dispensado pelo rei Aquis, rei da cidade de Gate, Filistia. E nisso ele volta para a cidade onde estava o seu acampamento pessoal e de todo o seu exército, em Ziclag. E vimos tudo isso acontecendo no final do capítulo anterior. E aqui, quando Davi ele vence os amalequitas e volta para a cidade de Ziclag, em Ziclag lhe chega notícias acerca da morte de Saul e do filho de Saul, Jonatas, o melhor amigo de Davi. E Davi faz um grande lamento e até compõe um cântico, um salmo em memória de Saul e de Jonatas. E estando ele em Ziclag, 2 dias depois, chega a uma nova versão dessa morte de Saul e Jonatas por um amalequita. Lembrando que Davi e o seu exército havia entrado em um embate contra os amalequitas, porque os amalequitas se aproveitaram da guerra de Israel contra os filisteus para minorar as forças de Davi, ou simplesmente viu uma oportunidade de uma invasão em Ziclag. Então, possivelmente, esse mensageiro amalequita que chega em Ziclag, ele possivelmente foi um desertor da guerra contra os amalequitas e ele quis ganhar o favor de Davi, dando-lhe notícias da morte de Saul e de Jonatas. E ele chega contando até mesmo vantagem, se gabando dessa notícia, achando que conquistaria o favor de Davi. Mas, para a má sorte desse mensageiro amalequita, Davi, porque tinha honra e sabia esperar pelo tempo do Senhor, Davi sabia do Senhor, dito pela voz do profeta Samuel, de que ele seria o rei sobre Israel. Mas Davi sabia respeitar o erro, respeitar o tempo, e sabia que ele assumiria esse reinado
quando de fato Saul saísse de cena, mas não sendo pelas suas próprias mãos, nem precisando que Davi acelerasse esse tempo do Senhor, em que ele fizesse por acontecer para que das suas mãos mesmo Saul fosse morto e ele, vamos dizer, desse o golpe de estado em Israel, tomando posse. Davi, porque tinha o seu coração ligado com Deus, ele compreendia que o tempo de Deus adequaria todas as coisas. Esse amalequita, então, dá a notícia, se gaba e Davi, olha, a tua boca te condenou. E Davi dá ordens aos seus soldados para que matasse esse mensageiro. E o capítulo 1 termina com o cântico de Davi em memória de Saul e Jonatas. Porque em tudo isso o coração de Davi estava já pacificado, um tanto assim satisfeito, contente, conforme as coisas ia acontecendo. Então assim, Davi não precisou sujar suas mãos em 2 ocasiões que ele teve oportunidade para matar Saul e se apossar, tomar posse do reinado de Israel. O capítulo 2 de 2 Samuel também faz consideração já acerca da morte de Saul, e vemos então, com a morte de Saul, Davi pedindo a Deus direção sobre o que fazer. Bom, Saul é morto. Eu sei que eu tenho promessas de Deus para ser rei sobre Israel. O que fazer? Davi, nós vemos o registro de Davi orando e pedindo direção. E Deus disse para Davi: vá para Hebrom, território de Judá, da tribo de Judá. E o povo de Judá aclama Davi rei sobre si. Mas nós vemos que com a morte de Saul, a nação de Israel, o povo e o território de Israel se encontrou fragmentado. E ainda havia filhos de Saul vivo, e então sobre o território de Israel, o território maior, um filho de Saul chamado Isbosete, ele assume o reinado, e com a proteção do comandante da guarda, aqui o mesmo que fazia a proteção do rei Saul, Abner. Então passa a fazer então a proteção de Isbosete, filho de Saul. E numa dessas ocasiões, passado algum tempo em que havia até certos conflitos entre o povo de Israel e o povo sob a liderança do reinado de Davi, em Israel, numa ocasião, Isbosete, filho de Saul, confronta o comandante Abner por ele ter dormido com uma das concubinas de Saul. E isso estava mais para um confronto sobre disputa de liderança, em que Isbosete sentiu-se ameaçado do seu reino, achando, bom, quem tem a força, quem tem o comando, os soldados que dão mais sujeição a Abner do que a ele mesmo. As forças estavam minoradas. Israel e o exército não viam uma potência, uma força em Isbosete, mas Abner era um homem honrado no sentido de que ele não tomaria à força o reinado de Israel para si. Então, possivelmente, esse incidente em relação à concubina foi algo pessoal. Saul já estava morto, Isbosete tinha suas limitações, a honra em relação a Abner se dava
em respeito ao reinado, e até mesmo a Isbosete na figura como rei. E só que esse embate, esse confronto, fez com que Abner dissesse para Isbosete: você está descontente com a minha proteção, e por conta desse embate, então eu não vou te dar mais a proteção. Até porque eu sei da profecia de Samuel de que quem há de ser rei sobre Israel vai ser Davi. Então a minha proteção, Isbosete, você não tem mais. E aí nós vemos o início do capítulo 3, em que Abner vai a Davi para dizer: olha, eu acho que deve ter chegado o tempo de você assumir todo Israel. Então eu vou conversar com o povo e ver se há unanimidade entre o povo para que você assuma então a liderança. E Davi era conhecido por todo Israel pelas suas batalhas, pelas suas vitórias. Então, mas o povo ainda, enquanto Saul era vivo, seguia o rei Saul. E vemos que o início do capítulo 3 fala que havia muito conflito entre o exército e o povo de Israel e o povo liderado por Davi, Judá. Num desses embates, nós vemos que um dos capitães do exército de Davi, ele é morto por Abner, sem que Abner quisesse assim fazer. O exército de Davi estava prevalecendo sobre o exército de Israel sob o comando de Abner, e um desses capitães de Davi, Abissai, que era um dos primos de Davi, Davi teve como capitães de seu exército seus familiares, 3 primos seus, Ainoam, Abissai e Joabe. E Abissai, ele vai ao encalço de Abner, e Abner dá várias chances para ele. Abissai, eu sei que o meu exército está perdendo, mas contra mim você não pode, você não vai prevalecer. Volte para trás. Para que morrer mais gente? Deixa eu voltar e você volte. Mas Abissai insistiu, e nesse embate direto contra o Abner, e Abner se viu no direito de proteger a sua própria vida e deu fim a Abissai. Com isso, os outros irmãos, Joabe e o seu outro irmão, guardou isso no coração, de que Abner matou Abissai, seu irmão. Mas, em termos de alianças entre reis, comandantes, por conta do confronto entre Abner e Isbosete, Abner vai então ter uma audiência com Davi, e ali Davi e Abner entram num acordo sobre como fazer a transição e consolidar, ampliando o domínio de Davi sobre todo o Israel, para reunificar o povo. Depois dessa audiência, em que ficou acertado o que Abner faria por Davi, em ser o seu precursor, em conversar com o povo, Abner volta, enquanto Abner volta para o território de Israel, numa das campanhas de batalha em que o exército de Davi estava em guerra, em batalha,
Mas eles voltando para Ziclag, já Hebron, eles já tinham saído de Ziclag. Joabe e o seu irmão voltam e chega a ele notícias de que Abner teve audiência com Davi. Então, o coração de Joabe já se encheu de vingança e ele viu a oportunidade para dar cabo de Abner. Manda mensageiros para encontrar com Abner, fala, olha, volte aqui para Hebron, temos algo a mais a tratar por parte de Davi. Abner, na boa fé, volta e o que acontece? Num ato traiçoeiro de Joabe, ele numa conversa a sós com Abner, esquecendo todos os tratados, todas as alianças, Joabe, ele executa sua vingança pessoal. Ele mata Abner por conta de Abner ter matado Abissai, irmão de Joabe. E essas notícias desse ato traiçoeiro de Joabe chega aos ouvidos de Davi. E Davi, então, ainda nesse capítulo 3, levanta, então, um lamento por Abner. E até porque Davi, ainda quando fazia parte do exército de Israel, conheceu Abner por anos, sabia que ele tinha honra para o rei, sabia dar o respeito, em nenhum momento foi arrogante, em nenhum momento ele quis, como vou dizer, ele quis se apropriar do reinado, tanto é que ele respeitou a sucessão, ainda seguindo Isbosete. Davi sabia quem era Abner, ainda que teve aquele embate quando Davi teve pela segunda vez a chance de matar Saul, ele percebeu falha na guarda de Abner. Mas por todo um contexto de uma vida de convívio, Davi sabia quem era Abner. Por que estou tanto focando sobre Davi e Abner? Por conta disso, embora a gente lê de uma forma bem sucinta os acontecimentos, as batalhas, a guerra, Davi conhecia Abner por décadas. Então, e ao mesmo tempo que Davi tinha um respeito por Abner, Davi também tinha uma certa lealdade com os seus primos, Joabe, que tinha como comandante da sua guarda pessoal e do seu exército como todo, bem como os outros irmãos, mas na posição de liderança, quem detinha tais posições também detinha um respeito pelas alianças, pelos tratados, então pelas palavras dadas em acordos. E o que Davi quis deixar bem claro diante de todo o povo é que suas mãos estavam limpas em relação à morte de Abner e ainda somado a isso o seu respeito pessoal por este comandante. Então, assim, deixou claro que foi um ato pessoal de Joabe e seu irmão a morte de Abner, e o capítulo 3 também termina com esse lamento. Então, assim, como título e como assunto, vamos sucintamente discorrer sobre esse lamento pela morte de uma pessoa de honra.
Então acompanhe comigo a leitura, eu vou ampliar para nós lermos, né? 2 Samuel 3, 32 a 37. Enterraram-no em Hebrom, e o rei Davi chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner. Por que morreu Abner como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Ainda com a morte de Davi, Davi faz esse jejum em memória de Abner. Verso 36. Todo o povo ouviu e aprovou. Ouviu isso e aprovou. De fato, tudo que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Bem, então, dentro do que já foi tudo resumido nos capítulos, explicado, vimos então que o povo reconheceu em Davi a sua honra, a sua integridade e a não participação com a morte de Abner, vendo isso como um ato pessoal de Joabe e do seu irmão. O que Davi faz questão de deixar diante do povo é o enaltecimento da honra deste homem e o seu lamento por tudo isso. Então vimos então a consolidação e a aceitação de todo o povo a Davi como rei e deixando num ato solene, num ato público, a honra de Abner. Em termos práticos, o que isso pode nos ensinar? Olhar para a vida de Abner nos faz refletir que devemos, tal como ele, ter respeito por todos aqueles que exercem liderança sobre nossas vidas e a todo momento, por mais falho que tais pessoas sejam, se essa liderança ela é consolidada, tem a sua confirmação, não devemos antecipar transições em atos de sabotagem, em golpes. Devemos respeitar o tempo em que as coisas vão se dar. O reinado passou das mãos de Saul para Davi, sem que Davi tivesse que exercer posse pessoal disso. Abner foi fiel até o fim a quem servia, a Saul, mas Deus já tinha deixado claro que após a saída de cena de Saul seria Davi. E Abner soube respeitar isso. E ainda que num tempo ele se permaneceu fiel a Isbosete, mas ele tentou fazer a transição e foi impedido por um ato pessoal de Joabe. Então, assim, são histórias e são fatos que, embora permeado com toda a particularidade humana e com erros pessoais, todo mundo teve os seus erros. Saul teve, Abner teve, os soldados de Davi em certos contextos, como vimos no capítulo passado, em buscar quando foi buscar refúgio com os filisteus, se fingindo de louco, assim, em tudo isso, mesmo nas nossas vidas falhas,
Deus ainda espera de nós, de cada um de nós, que sempre venhamos nos refugiar aos pés do Senhor, para que as nossas inclinações falhas e pecaminosas não se sobressaiam. Só quando nós buscamos ao Senhor em inteireza de coração, que ficamos sensíveis à voz do Espírito e menos poder sobre nós, os nossos pecados vão se aflorar. Então, assim, por mais falhas que Abner teve, Davi teve, lealdade, honra, fidelidade, ainda assim são atos que se sobressaem na vida desses homens e que devem ser também imitadas por nós. Mas boas imitações em atos assim desses homens e mulheres do passado, a nós sendo abraçado como bons exemplos, mas pedindo sempre ao Senhor o discernimento, a direção para que afastemos os erros que esses homens no passado cometeram e venhamos a ter como o melhor modelo daquele que jamais errou, Jesus Cristo. E ainda assim, que nesse discernimento, nessa pincelada, fazendo separação do bom e do mal, todo bom exemplo dos homens e mulheres do passado serem imitados, sim. Então, vamos sempre, tal como Davi, reconhecer quem teve honra no passado e fazer esses elogios, e no nosso contexto, na nossa vida também, pessoas que nos cercam, que em atos de fidelidade, em atos nobres, de ser reconhecido também. Isso é importante, isso enriquece, fortalece laços, fortalece alianças, mas tudo, fazendo isso tudo debaixo da mão potente de Deus, sensíveis a Ele, sendo guiados por Ele. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Abençoe-nos, Senhor, é a minha oração que faço por todos os ouvintes, meus irmãos e irmãs, por mim e por todos nós. Que possamos, Senhor, sermos sempre sensíveis a Ti, ó Deus, para discernir o certo do errado e dar honra a quem merece honra, mas acima de tudo, sempre enaltecer a Ti, a quem é devida a maior de todas as honras. A Ti que comanda as nossas vidas quando nos sujeitamos a Ti em espírito e em verdade. Abençoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Fique com Deus, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia no Senhor.